Boa noite a todos. Queria, assim como todos os meus colegas, agradecer o privilégio que é participar desse encontro, agradecer Luiz, Regina, Ana, todos. Tem sido dias de aprendizado muito intenso, muito obrigado. Bem, depois do Edésio falar do mundo, de coisas tão grandes, infelizmente eu vou trazer vocês de volta ao que é que você falou mesmo, sem escala, sem replicabilidade, sem. Eu estou aqui para falar com vocês sobre uma pequena experiência que um grupo de colegas, de companheiros, que foram se transformando em um grupo de amigos, tem construído em São Paulo, e que é uma experiência que tem me dado bastante orgulho, que ao mesmo tempo que ela é bastante pragmática, ela trabalha com a ideia do que é que dá para fazer agora, e desse ponto de vista, aquilo que o Leandro estava chamando ontem de prefigurativo, é uma experiência que trabalha muito com esses princípios prefigurativos, o que é que dá para fazer agora que pode anunciar um mundo diferente no futuro. Ao mesmo tempo que ela tem esse grau mesmo de pragmatismo, ela se constrói também como uma experiência que ela é radicalmente diferente em relação à maneira como esse nosso grupo se vê como detentor de propriedades. Pensando acho que é o penúltimo slide que o Edésio falou, a ideia de que propriedade significa muito mais responsabilidades e obrigações do que direitos e privilégios. Nisso eu reconheci bastante um grupo que tem trabalhado com um projeto, deixa eu pegar aqui, chama-se Projeto FICA, Fundo Imobiliário Comunitário para Aluguel, e que me reconheço inteiramente nisso. Nós não estamos construindo alternativas novas de propriedade para agregar privilégios, e sim para agregar mais responsabilidades e obrigações, e para permitir que, num pequeno, minúsculo pedaço do mundo, a gente consiga operar regras que são um pouquinho diferentes daquelas regras que vigem naquilo que a gente pode construir das nossas relações com a propriedade. E o que é o Fundo Imobiliário Comunitário para Aluguel? Espera aí, estou indo para o lado errado. Como é que eu volto? Aqui. Ok. Isso é uma imagem que eu peguei do nosso site, chama www.fundofica.org, e é um punhado de pessoas, algumas delas mais envolvidas no cotidiano desta instituição e dessa experiência, e outro conjunto de pessoas que são apoiadores, e outro conjunto que são associados. Não é uma iniciativa totalmente da sociedade civil neste momento, ainda que a gente ache que temos muitas potencialidades de trabalhar com o Estado, e que as interlocuções que a gente tem feito com o poder público mostram que sim, nós somos bons interlocutores com o poder público, mas por enquanto é uma iniciativa de um grupo de pessoas que mais ou menos 2 anos atrás resolveu mudar de lógica. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, porque eu estive muito envolvido nesse começo do projeto, para fazer com que o projeto saísse de uma situação de inexistência para uma situação de existência. Agora o projeto depende de um conjunto de pessoas. Eu tenho uma história muito comprida mesmo de militância, de capacitação de movimentos sociais. Eu me profissionalizei mesmo no Instituto Polis, uma ONG que trabalha com a ideia do direito à cidade, com a democratização da gestão urbana, e fui parar na universidade. Isso faz 8 anos, em 2011. E chegando na universidade, eu devo dizer que eu fiquei deprimido, não com os meus colegas, mas comigo mesmo, com as minhas dificuldades de continuar a minha incidência na sociedade, que quando eu estava no ativismo ela era muito automática. Eu estava realmente sempre nas principais tensões, questões que estavam aparecendo na cidade, na sociedade. Eu ajudei na construção, na implementação do Estatuto da Cidade, planos diretores participativos. Eu tinha essa ligação aí muito forte com o chão da fábrica mesmo, das disputas em relação à cidade. Na universidade eu fiquei muito inquieto com algo que talvez alguns de vocês vão se identificar. Meus colegas, que eu gosto muito, que eu respeito muito, mas e meus alunos também, muitas vezes,
tinham aquela coisa, se sentiam muito inteligente quando ficavam falando de gentrificação. Vocês sabem o que é gentrificação, né? Expulsão especulativa de pessoas sem recursos financeiros das áreas mais centrais, das áreas mais bem localizadas, a financiarização da moradia, as remoções, despejos forçados, e aquela coisa, essa gentrificação, e achando, são super inteligentes falando isso, e eu falando assim, gente, mas isso não é inteligência, isso é burrice, porque a gentrificação, ainda que ela exista e que ela seja insidiosa, perigosa, é um conceito que já foi inventado há 5 décadas. E se tem alguém que precisa dar uma resposta para além do diagnóstico da gentrificação, somos nós, a universidade, porque falar de gentrificação, os ativistas, os artistas, os movimentos sociais já fazem muito melhor e muito mais barato e muito mais rápido do que a gente, com muito mais consequências sociais do que a gente na universidade. A gente precisa, na universidade, sou eu falando alguns anos atrás, tá? A gente precisa, na universidade, partir da ideia de que a gentrificação, os despejos, a expulsão existem e a gente tem que dar alguma resposta, ainda que seja uma resposta parcial, problemática, errada, arriscada. A gente precisa realmente colocar esse debate em movimento. E o segundo debate que me inquietava mais ou menos na mesma proporção era um debate a respeito do aluguel social na minha cidade, São Paulo, que a gente está há mais ou menos 15 anos no mesmo lugar, que é assim. Algumas pessoas dizem que a cidade precisa ter locação social, programas públicos de locação social, um parque de moradia. Nós temos esse parque de moradia que parcialmente funciona bem, parcialmente funciona pessimamente mal também. Um grupo falando que tem que ter cada vez mais, tem que ter muito. E um outro grupo, mais ligado à gestão pública, falando assim, olha, a locação social é complicada, ela é difícil, ela é complexa da gente operar e assim por diante. E há 15 anos, uns defendendo integralmente, os outros atacando integralmente o programa, e a mesma coisa, mesma problemática. Será que, eu achando, olha, a gente está com algum problema no nosso programa de locação social aqui nesta cidade, que é o único do Brasil. Faz 15 anos que vem gente de todos os municípios grandes do Brasil olhar e a experiência não espalha. O que está acontecendo? Temos que tentar colocar aí na mesa alguma discussão que vá além desta polarização e que se reflete muito na polarização política que a gente está aqui nesse país. As duas inquietações, do meu ponto de vista, são a mesma inquietação. Uma universidade que se vê como algo, um ator que está trabalhando de fora da sociedade, olhando de fora e falando isso é bom, isso é ruim, chancelando, numa sociedade que atualmente já não precisa mais dessa chancela. Nossos atores sociais, nossos movimentos sociais, nossas tribos indígenas, elas não precisam mais desse tipo de chancela ou não da universidade. Eles estão conectados, eles estão produzindo seus próprios mestres e doutores, eles estão em redes, eles têm suas redes sociais. Então, eu acho complexo esse papel de uma universidade que vê tudo de fora criticamente. Isso tem muito a ver com o meu temperamento, né? Então, não me satisfazia esse lugar que eu via, e junto com um conjunto de colegas, amigos, alguns deles dentro da universidade, a maior parte deles de fora da universidade, fomos falando, bom, vamos inventar alguma coisa que não existe. A gente conhecia as experiências desses fundos comunitários de terras, Community Land Trusts, que o Edésio já falou sobre eles. A gente achou que era uma primeira inspiração, daria algum tipo de problema para a gente fazer um fundo comunitário de terra aqui, porque, aí não vou me estender demais, os sistemas de leasing eles são diferentes, a propriedade não funciona exatamente da mesma forma aqui do que nos países anglo-saxões, e nós fomos, com o apoio de advogados, construindo o que nós somos, na verdade. E o formato final, talvez provisório, deste projeto é uma associação sem fins lucrativos, e que está registrada formalmente, e que é uma associação dedicada a comprar propriedade urbana e alugar esta propriedade a valores não especulativos. Nós vamos tirar todo o conteúdo especulativo da propriedade para que a gente consiga operar aquilo que em alguns países do mundo existe, e no Brasil a gente não conseguiu ainda construir, a ideia de um proprietário social, alguém que opera a habitação como serviço. E o que tem de específico do nosso trabalho, que é diferente daquilo que os movimentos de moradia fazem, que é diferente daquilo que as cooperativas fazem, com todo respeito a todas essas iniciativas, que elas são sensacionais, e com elas que a gente vem aprendendo tudo sobre a cidade, é uma separação radical entre deveres e obrigações em relação à propriedade e direitos de propriedade. Nosso grupo só tem deveres em relação à propriedade, nós não temos nenhum direito.
Por quê? Porque nós somos masoquistas, a gente só quer sarna para se coçar? Não, porque a gente quer colocar esse debate em movimento, a gente quer construir algumas outras possibilidades de uso, de possibilidades de exploração da propriedade que ainda não estão aí colocadas. Nós ganhamos outro tipo de retorno em inteligência, prestígio, visibilidade, oportunidade de eu estar aqui conversando com vocês sobre a experiência. Existem outros retornos que não são necessariamente ligados àquela propriedade que precisa alugar pelo valor mais alto possível e assim por diante. Então, é para isso que a gente existe. E o que nós somos exatamente? Vou descrever, porque no final das contas é um funcionamento muito simples o nosso projeto. Nós temos um CNPJ e ele é fundamental. Um CNPJ permite que a gente tenha propriedade. Se a gente quiser comprar ou receber em comodato, em doação, o país inteiro, a gente consegue com um CNPJ. Então, é uma conquista muito importante para ir para além de uma ideia. Nós temos um corpo diretivo, uma associação que tem associados e tem um corpo diretivo eleito por estes associados, e é o corpo diretivo que tem a responsabilidade civil e criminal sobre esta associação. Se acontece alguma coisa dentro da nossa propriedade, nós somos os responsáveis por aquilo. Nós somos os guardiões de recursos de muitas pessoas que estão depositando recursos de várias ordens na nossa associação, e nós precisamos ser responsivos e responsáveis em relação a esses recursos. Nós não podemos malversar, roubar, nós não podemos fazer coisas erradas, temos que ter transparência e assim por diante. Nós temos uma conta bancária super importante, foi difícil abrir uma conta bancária em associação. Depois a gente pode falar um pouco, se alguém se interessar em começar um projeto como esse. Acho que a primeira coisa que vocês têm que fazer é encontrar um gerente de banco que entenda como funciona esse terceiro setor, porque se você cai, como nós caímos, em uma agência bancária do Banco Bradesco na Vida Paulista, que está acostumado a lidar com empresas, feijão com arroz, assim, a gente só fica rodando em falso, é super difícil. Bom, e nós temos um site, uma página no Facebook, uma plataforma de crowdfunding coletivo, e com a qual a gente vai recebendo recursos. E quais são as linhas de ação de trabalho? São 3 linhas de ação. A terceira delas, da qual eu vou falar muito pouco, porque nós estamos fazendo aqui, é a intervenção no debate. A gente se vê como interventores num debate a respeito da propriedade, da política habitacional, do aluguel social, e para nossa alegria, em muito pouco tempo, nós estamos sendo reconhecidos como atores que têm algum grau de relevância no debate. Então, uns meses atrás, estava lá o secretário de Habitação, o Felipe Young, de uma grande ONG chamada Urb, um secretário municipal de habitação, já falei, um vereador que estava propondo um projeto de locação social, e nós, pequenininhos lá, Simone Gatti, que é uma das nossas associadas, discutindo o nosso projeto em um debate sobre locação social. Rapidamente, muito mais pela falta de atores como nós do que pelos nossos méritos, nós fomos alçados aí a atores que podem intervir no debate. A mídia, porque é um projeto diferente, então ele vem aparecendo. Isso dá muita alegria para a gente, não do ponto de vista de nos exibir, mas de sermos reconhecidos como portadores de uma ideia que é original, que vale a pena ser olhada com algum cuidado, ainda que a nossa escala ela seja minúscula. E não vou falar mais sobre isso porque a gente está fazendo. Vou falar mais sobre as 2 outras linhas de ação. A primeira delas é a aquisição de imóveis. Nós nos vimos desde o início como proprietários sociais. A gente não sabíamos o que a gente ia ser, que formato institucional jurídico a gente ia ter, mas a gente sabia que era a propriedade que a gente queria comprar, na verdade. Nos primeiros dias a gente já estava fazendo os jantares, arrecadando dinheiro, a gente não sabia o que era, mas já estava lá com a perspectiva do dinheiro. E faz diferença para a gente essa ideia de ser um fundo que tem recursos e que pode, em algum momento, comprar propriedade no mercado. O segundo ponto, importantíssimo para nós, para a gente ganhar escala, é o fomento das políticas públicas. Nós vamos falar um pouco sobre isso, só vamos ganhar escala se o Estado entrar e ele conseguir fazer parcerias com proprietários sociais, que é aquilo que nós queremos nos construir. Então, falar um pouquinho daquilo que eu acho que é o mais original de tudo, que é a ideia da aquisição de um parque imobiliário por nós. Nós temos um conjunto de doadores regulares, são pessoas que acham que o projeto ele deve existir, que ele é importante de existir, tem doadores até em Belo Horizonte. Tem uma plataforma de crowdfunding coletivo, assim como a plataforma de Olho nos Ruralistas, da qual o Alceu estava falando ontem. A gente vive desses
recursos. E é nessa plataforma chamada Apoia-se, e a gente recebe todo mês, a gente está com mais ou menos R$ 2.300 de doações regulares, o que eu acho que é bastante significativo para um projeto que realmente não chegou com mecenas gigantescos, um monte de pessoas assim como nós. Você pode doar a partir de R$ 10, então tem estudante que doa, e tem gente, inclusive empresária, essa coisa que doam, chegando a doar cerca de R$ 200 por mês. Nós recebemos também imóveis em concessão. Rapidamente a gente percebeu que isso é uma possibilidade. Nosso primeiro imóvel, um apartamento que nós temos em São Paulo, ele foi objeto de uma concessão de um casal que falou: eu quero apostar nesse projeto de vocês. Fizeram um comodato por 8 anos do nosso primeiro apartamento, e não é que daqui a 8 anos eles querem um apartamento de volta, eles estão nos testando. Se o projeto for para frente, eles fazem uma doação definitiva. Se daqui a 8 anos a gente só tivesse apartamento, beleza, tentaram, não conseguiram, me dar aqui o meu imóvel de volta. E eu acho muito interessante essa maneira deles operarem, deles confiarem na gente, confiarem que a gente precisava de um start, mas eles falarem: olha, não é um cheque em branco perpétuo e eterno. Doações únicas em conta corrente, também projetos. Acabamos de receber vencer um edital de um fundo socioambiental Casa, que a gente vai acabar a reforma desse primeiro apartamento. Nós temos nesse momento 84 mil em caixa, queremos até dezembro deste ano, em 2018, ter uns R$150 mil, com o qual a gente consegue ir comprar propriedade no mercado. E a gente, estamos otimistas que a gente, no final desse ano, a gente vai conseguir bater esta meta. Não sei o que está acontecendo aqui. Olha, está com algum problema aqui. Depois nós temos o nosso saldo, que é divulgado mensalmente. Tinha até uma imagem aqui que eu não sei onde ela foi parar, de maneira como a gente divulga o nosso extrato bancário. Ele está na nossa página do Facebook, todo mês a gente divulga quanto o projeto ganhou de doações, os custos que a gente teve no projeto e o que sobra. E até agora, mensalmente, o nosso fundo ele só tem aumentado. Talvez nesse mês agora o fundo diminua um pouquinho, porque nós estamos em plena reforma do nosso primeiro apartamento. O primeiro apartamento é este daqui. É um apartamento na Praça Júlio Mesquita, que é bem do centro de São Paulo, mais ou menos 47 metros quadrados. Um apartamento que foi adquirido em julho de 2017, que esteve em exposição na Bienal de Arquitetura de 2017. Até agosto desse ano a gente vai ter a reforma e a gente está em processo de escolha do nosso primeiro morador. Isso é o apartamento depois de uma reforma que a gente vai fazer, que a gente está já a caminho. Estou achando bem esquisito aqui, ó. Este aqui tinha uma imagem, não sei o que está acontecendo com as nossas imagens. O apartamento ficou exposto na Bienal de Arquitetura. É este apartamento aqui, que está em plena reforma. Isso é uma imagem de umas 2 semanas atrás. Está sendo muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente está lidando com essas questões relacionadas à política urbana, modelagem financeira, como captar recursos, como nos construirmos como interlocutor confiável para o poder público, como ser uma organização que tem transparência em relação aos nossos associados, nós temos desafios de projeto mesmo. Então, há uma semana atrás, a gente estava com uma oficina, um grupo de 6 jovens recém-formados estavam fazendo mobiliário para esse apartamento. Então, está sendo muito legal essa ideia de que a gente consegue engajar pessoas com diferentes interesses. É um desafio também de projeto, como construir por um custo baixo, um ambiente que é legal, que é interessante, especificamente este apartamento que é muito estreito e longo, ele tem mais ou menos 3 por 14 metros, como garantir ventilação e iluminação. A planta original era muito ruim, a gente tinha ambientes sucessivos, sendo que só o primeiro e o último tinham iluminação, então a gente está tentando garantir que tenha iluminação e ventilação cruzada. Então está sendo um debate muito interessante com os arquitetos de projeto, que vários de nós somos e vários de nós não somos arquitetos de projeto no grupo. Agora, entrando nas questões que vão interessar cada vez mais a vocês. Quanto que vai custar este aluguel? Esse foi um debate longo e todos os debates eles são construídos em assembleia. Primeiro, nós chegamos a uma conclusão: a gente não consegue ter um padrão de aluguel. Cada apartamento que a gente tiver, a gente vai precisar calcular quanto que vai custar este aluguel. Mas a gente tem alguns princípios. A outra coisa importante, nós não conseguimos fazer algo que o Estado faz, que é um aluguel, que é uma porcentagem da renda de uma família, 10% de um salário mínimo. Nós não somos o Estado, nós não temos condições de subsidiar
a moradia. O que nós conseguimos fazer é calcular efetivamente quanto essa moradia está custando para nós. E foi um processo longo e muito interessante, com alguns lutos, inclusive. Então, tem algumas coisas que a gente realmente não tem como deixar de cobrar dos nossos inquilinos. Por exemplo, o condomínio e o IPTU. Nós não temos como subsidiar, porque daqui a pouco, se a gente começa a subsidiar o nosso fundo, que já é pequeno, ele vai acabar. Então, esses R$264 que estão embaixo na tabela é algo que a gente sabia que o nosso em primeiro inquilino precisaria comprar, precisaria pagar. Depois, os outros itens, a gente foi pensando e negociando, e nós temos aí uma matriz com a qual nós vamos partir. R$20 de seguro, que não é o seguro de uma televisão ou de um computador que o nosso inquilino vai ter, mas é um seguro do imóvel. Se ele pegar fogo, a gente não pode tirar dinheiro do nosso fundo para ter ele de volta, mesmo porque a gente não tem esse dinheiro. Então a gente tem que ter um seguro do imóvel fisicamente. R$100, que nós consideramos uma taxa de desgaste. Se a gente fizer um contrato de 30 meses, ao cabo dos 30 meses, a gente teria R$3.000 para devolver o apartamento ao seu estado original, ou se no meio do caminho quebrar um vaso sanitário, uma janela, alguma coisa, e o nosso inquilino não puder pagar, a gente tem que ter condições de pagar parcialmente ou totalmente alguma coisa que vai manter o imóvel permanentemente em boas condições. Algo que todos aqui que trabalham com política habitacional sabem que é uma das maiores complicações, uma manutenção. Então, isso era importante. R$100 colocamos aí. Por que R$100 e não 80, nem 200? Isto é algo intuitivo. A gente acha que com esses R$100 a gente vai chegar em algum lugar, que é mais ou menos aquilo que a gente gastaria. A gente vai colocar esse aluguel para rodar. Se a gente gastar mais, na próxima vez que a gente renovar o aluguel, a gente aumenta. Se a gente gastar menos, a gente diminui. Tem um lado de testar, porque não tem modelagem que dê conta do que vai acontecer com esse imóvel. Inclusive porque existem pessoas que cuidam melhor e pessoas que cuidam pior dos imóveis. Existem pessoas que têm mais condições, que algum inquilino que entrar, ele pode ter mais ou menos condições de custear parcialmente aquilo que vai se desgastar no imóvel. Então é muita tentativa e erro. Depois R$100 para o custeio da nossa associação. Atualmente a associação tem um custo mínimo, que é um contador, nosso maior custo é o contador. Depois, uma arquiteta recém-formada que trabalha um período por semana, o resto do trabalho dela é doação, militância, e um custo da conta bancária, que eu acho muito caro, custa R$70 de conta bancária. Depois, mais R$100 de contribuição para o fundo. Nosso primeiro morador, ele precisa contribuir para o próximo morador também, para o próximo apartamento também ser comprado, porque a adesão aos valores da nossa associação é algo importante. E é super importante que este inquilino saiba que para onde está indo o dinheiro. Para a gente é muito importante, não é um dinheiro que está indo para o bolso do proprietário, mas que está colocando aí um minúsculo, muito pequeno processo de transformação da cidade em curso. Dá R$584. Eu não sei se vocês acham que é muito ou é pouco. Alguns de nós achamos que era muito. Eu, por exemplo, achei que era muito. Eu estava querendo chegar em R$300. E aí a gente foi olhando e falando, olha, a gente realmente, se a gente começar a abaixar, o nosso horizonte inicial era os beneficiários do programa de locação social da prefeitura. Se a gente abaixa, chega a esses R$300, a gente vai comprometer a média duração do nosso projeto, e mais importante ainda, a gente vai começar a ir atrás de um público-alvo, que é um público-alvo que está numa necessidade tal que não somos nós que vamos dar conta. Esse é um grupo que precisa de política pública, de assistência social. A gente chegou à conclusão que a gente precisa atingir, e essa vai ser a seleção do nosso primeiro morador, alguém que dá conta da sua vida, que tem uma renda, se simplesmente não tem renda para morar bem, mas que tem uma carência essencial, que é a carência de moradia, que é a conta mais cara na vida das pessoas que não tem propriedade, mais ou menos. Esse é o nosso público-alvo, que já é muito, já são milhões de pessoas. E a nossa conta foi, uma família com qualquer composição familiar possível, que ganhe 2 salários mínimos, ela vai comprometer mais ou menos 27%, 28% da sua renda com moradia. O que, segundo todos os padrões internacionais, é um comprometimento decente. Até 30% não é considerado um comprometimento excessivo. Então, uma pessoa ganhando 2 salários mínimos, 2 pessoas ganhando 1 salário mínimo cada, caberia muito bem aqui. No caso de São Paulo, são milhões de pessoas que estão nesta situação e que estão morando, vocês conhecem a extensão da cidade, né? 2, 3 horas de distância, ou moram em um cortiço numa situação horrível de adensamento.
é esse o grupo que a gente consegue e que a gente quer atingir. A gente não consegue e não quer mais atingir como beneficiário a pessoa que está na rua, um usuário de drogas, que era um pouco o nosso sonho original, era a gente que estava realmente com muita necessidade de moradia. Em relação aos programas habitacionais existentes, eu acho que nós estamos bastante bem, né? Minha Casa Minha Vida mais progressivo que tem, que é o 0 a 3 salários mínimos, a gente está ainda dentro dessa faixa. O Locação Social também opera com 0 a 3 salários mínimos, que os projetos que a gente tem em São Paulo. Ou seja, a gente não está nem no teto superior do programa de moradia mais includente que a gente tem. Então, acho que está valendo aí como uma experiência democratizadora. E foi muito legal e muito importante para a gente conhecer os nossos próprios limites, porque nós não somos o Estado neste momento, não temos subsídios públicos, a gente está simplesmente tirando o conteúdo especulativo. Se a gente for olhar para esses R$320, isso já é mais ou menos de 1/3 do que se cobra de aluguel naquele mesmo edifício. Se cobra 900, R$1.000, a gente está chegando nos 320. Então, fora os custos fixos, a gente está realmente desespeculando este imóvel em 60%, 70%. Então, me parece que é significativo. E mais ainda do que o valor baixo, o dinheiro, ele deixa de ir para o mercado especulativo. Ele vai alimentar um círculo que é um círculo um pouco mais virtuoso da economia. Comprar mais um, apoiar uma associação sem fins lucrativos e não o rentismo clássico que a gente conhece. A outra pergunta, que certamente está na cabeça de vocês, como nós vamos escolher o nosso primeiro morador? Isso é uma questão, nós temos um apartamento, para a gente é muito importante a gente não errar na escolha desse primeiro morador, e mais do que isso, ele precisa ser um caso mesmo, ele precisa ser quase que um personagem. Como a gente vai? Ele é uma pessoa que vai precisar dar depoimentos, a gente precisa disso para fazer o nosso projeto ganhar visibilidade, ganhar escala. Então, não basta para nós a gente conseguir simplesmente desespecular e alojar bem uma pessoa. A gente tem que desespecular, tem que alojar bem uma pessoa, uma família, e tem que conseguir que esta pessoa e essa família seja um chamariz para o nosso projeto, para a gente continuar multiplicando. Se a gente tivesse 2, 3, 5 apartamentos, era outra coisa. Nós temos neste momento 1,5, né? Estou otimista que já a gente vai ter mais de 1. A gente trabalhou com uma das nossas associadas, que é a Tânia Cristópolis, com processo super interessante. Ela é professora da IASH, da USP, na Zona Leste de São Paulo, chama Personificação, uma oficina de trabalhos em qual a gente já colocou a questão da renda, e a gente foi trabalhando numa estratégia de construção de quem seria essa pessoa, e todos os grupos chegaram a uma pessoa um pouco parecida. Há uma mulher, chefe de família, que tem a presença de crianças, não que a gente tenha algum problema com família sem crianças, mas porque quando você é um adulto de 30 anos, sua vida já está mais ou menos definida. Uma criança de 4, 5 anos crescer numa situação perto de escola, indo a pé para o SESC, com biblioteca, é completamente diferente dessa mesma criança crescendo num lugar que não tem nada, ou crescendo em um cortiço dividindo o quarto com mais 3, 4 pessoas. Você constrói uma outra pessoa, um sujeito de muito mais direitos, e a gente achou que isso era importante também. A gente mediu o impacto no adulto e medir o impacto também na criança, que é onde o futuro está sendo definido, né? Uma questão super importante para a gente quer alguém que mora já no centro, para a gente evitar a expulsão, que está morando mal, num cortiço, num pensionato, pagando caro, ou a gente quer alguém que mora longe, na periferia, para deixar de ficar 3 horas no trânsito, porque ela vai passar aí a pé para o trabalho. É uma tensão até agora não resolvida. E a conclusão que a gente chegou, tanto faz onde essa pessoa mora. Ela pode morar no centro, pode morar na periferia, mas ela tem que já ter tido a experiência de morar no centro, já ter tido a experiência de morar na periferia, querer morar no centro. Está cheio de gente na periferia que não quer morar no centro. Tem algumas pessoas que acham que querem, que quando vão morar no centro detestam e voltam para a periferia. Alguns alunos meus já aconteceu isso. Então, a ideia de que a pessoa consegue narrar, 5 minutos, ok, consegue narrar o que mudou na vida dela indo para o centro, não ficando no transporte, ou saindo de um cortiço e indo para uma habitação que é mais legal, que é mais bacana. E outro ponto super importante é ter planos de vida, um plano de estudo, alguma coisa. Comecei
curso de técnico de enfermagem e eu tive que encerrar porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha tempo para fazer o curso e meu sonho é continuar. Este personagem que a gente está em busca é bastante importante para a gente conseguir realmente ter uma narrativa da melhoria da situação dessa pessoa. Então a gente quer começar pelo mais fácil e não pelo mais difícil. É bastante pragmático, isso pode parecer até aquela coisa meritocrática, só que não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um projeto que é muito pequeno e que precisa de apoio e de ajuda, inclusive de ajuda do cara que vai, a menina que vai morar aqui dentro desse apartamento para a gente conseguir crescer, emplacar mais apartamentos para mais gente. Acho que seria lindo se a gente conseguisse ter um apartamento para uma pessoa que, com o tempo livre que ela tem, essa pessoa quisesse descansar e não fazer nada, ficar vendo séries na Netflix. Acho lindo que a gente consegue fazer isso, porque eu acho que esse mundo do trabalho, da meritocracia, é um mundo muito perverso. Mas, neste momento, a gente quer outro tipo de personagem para ocupar esse lugar, compartilhar essa mesma narrativa com a gente, para a gente ver como o projeto cresce. Ele vai crescer mais depressa neste. Aí, o segundo apartamento que a gente tiver pode ser uma pessoa que quer descansar e assistir Netflix. Não teria problema para a gente. Nossa relação com movimentos sociais. Bom, demorou bastante para a gente conversar com movimentos sociais. Nós tínhamos um medo, já conversei com o pessoal lá no sindicato hoje de manhã, a gente tinha um medo, que os movimentos sociais olhassem para a gente e falassem, legal, eu quero morar aqui, beleza. Aí entra alguém para morar. Essa pessoa não consegue pagar aluguel, paga 2 meses e depois para de pagar. Algo que para a gente é muito complexo, né? E não paga aluguel, o que é que a gente faz? A posição atual da associação é que a gente vai precisar despejar essa pessoa que não paga o aluguel. Por que a gente vai precisar fazer isso? Nós não somos o Estado. A gente consegue desespecular, mas a gente não consegue subsidiar uma família. Se a pessoa chega nesta situação, ela precisa de outro tipo de política pública. A gente não quer fazer nada violento, não quer despejar, quer negociar, quer ver o que dá para fazer, mas o despejo é uma hipótese para nós, porque senão, se a gente não operar nesta chave, daqui a pouco eu vou falar do programa de locação social da Prefeitura de São Paulo, onde um dos problemas-chave é a falta de despejo, se a gente não operar desta forma, a gente vai comprometer o nosso fundo e o nosso projeto daqui para frente. Algum risco para o nosso inquilino tem que existir, porque se não tiver esse risco, ele não vai pagar o aluguel. Porque a gente está trabalhando com gente de baixa renda que tem coisas muito melhores para fazer no mundo do que pagar um aluguel. Então a nossa posição é essa. Beleza, tem alguém no movimento, despejamos, o movimento começa a acampar na frente do FICA, dizendo que nós somos neoliberais, de direita e assim por diante. E a gente se assombrou basicamente porque a gente tem relações de 20 anos com os movimentos de moradia. A gente não quer ser acusado de ser neoliberais quando o que a gente está fazendo é outra coisa. A gente está tirando propriedades do mercado especulativo. Quando o projeto já estava um pouco mais amadurecido, começamos a convidar nossos companheiros do movimento social e foi muito legal a reação deles. Eles começaram a rir da nossa cara. Falaram assim, escuta, vocês acham que a gente é burro? Dia, não é isso? Acho que a gente é burro? A gente não sabe que vocês não são o Estado? Claro que a gente sabe. A gente faz um contrato, está cheio de gente de movimento social que paga aluguel. Está cheio de gente de movimento social que conseguiria pagar 500, 600 reais para morar direito, bem. Estão pagando mais do que isso num quarto de cortiço. A questão é escolher bem, selecionar bem e fazer um bom contrato, que nós vamos continuar nos vendo com os parceiros. Eu acredito naquilo que os movimentos falaram para a gente, mas para a gente é importante também conversar com diferentes movimentos. Os movimentos podem indicar pessoas que teriam esse perfil. Dentre essas pessoas, a gente escolhe, e tem uma coisa que é muito boa, se a gente conseguir encontrar esse nosso primeiro inquilino por movimento. Se a Evanisa, se a Carmen dizem que essa pessoa está falando a verdade nessa entrevista que a gente fez, eu acredito. Se a pessoa veio do nada, eu não vou acreditar, mas se veio do movimento, eu consigo acreditar, porque o movimento opera nesta chave, na construção de relações muito longas com as pessoas. Então, tem esse lado que a gente tende a favorecer alguém que venha via movimento, mas tudo vai depender de quem aparecer. A gente, assim que tiver a nossa reforma pronta, a gente vai fazer um formulário com ajuda de demógrafo, essa coisa, para tentar controlar todas essas variáveis. A gente quer fazer um grupo que não necessariamente é nosso, um grupo mais profissional, que vai ajudar a gente nessa seleção, registrar, porque a gente acha que isso pode ser um princípio de seleção de outros grupos que trabalhem com a gente. A gente não tinha ainda acontecido
o assassinato da Marielle quando a gente fez essa oficina, e eu tenho quase certeza que se a gente tivesse repetido essa oficina agora, o componente de raça teria aparecido. Eu acho que é a mulher negra que vai aparecer, que vai ser no final. Eu defendo isso particularmente, ainda que não tenha discutido lá na associação a questão da raça. A segunda linha de ação eu vou falar muito brevemente, porque eu acho que o mais específico do nosso trabalho é realmente esse trabalho que a gente está fazendo, os critérios, os mecanismos de seleção, é o fomento de políticas públicas. Nós só vamos ganhar escala se a gente conseguir fazer alianças com o Estado. E o Estado, ele tem imóveis que vão chegando continuamente para o seu patrimônio público. Às vezes são prédios inteiros, a INSS é massa falida, é herança vacante, edifícios que estão, prédios ou apartamentos que estão em dívidas de IPTU. E nós queremos nos qualificar para fazer a gestão social desses imóveis, como aquilo que é o proprietário social. E aí, entrando numa questão em relação ao programa de locação social que a Prefeitura de São Paulo tem, nós temos 7 ou 8 edifícios em locação social, alguns deles funcionam muito bem, outros deles funcionam muito mal, mas tem uma questão que ela é de muita complexidade mesmo para o Estado, que é com ela que eu queria encerrar, que é a questão do despejo. A Prefeitura de São Paulo não despejou ninguém, ainda que os índices de inadimplência em alguns empreendimentos de locação social sejam gigantescos. O Parque do Gato, que é o maior deles, é 70% de inadimplência. E o não despejo por parte do Estado é uma complicação. Primeiro eu vou falar da complicação que é o despejo. Despejar para o poder público é dificílimo, é muito complicado. É uma decisão que ela não é técnica, simplesmente não parou de pagar aluguel, nós vamos despejar, porque o rito administrativo para o Estado despejar é muito maior. Ela é uma decisão política também, porque aí o movimento vai em cima do Estado, sim. Se o Estado despeja, tira alguém de locação social, acampa esse prefeito, um absurdo, está jogando fora. E talvez o mais complicado de tudo, o Estado não pode jogar uma pessoa na rua simplesmente, ele tem que prover algum tipo de solução habitacional que está lá na nossa Constituição, graças a Deus, eu sou a favor disso, direito à moradia, ou seja, ele precisa prover pelo menos uma vaga em albergue de alguém que sai de um projeto de locação social por falta de pagamento. O albergue custa mais caro até do que a locação social, per capita. Por quê? Porque você tem o assistente social, tem o médico, tem a comida, tem o corte de cabelo, tem um monte de coisa que você acaba custando mais caro você ter uma pessoa no sistema de albergue do que na locação social. E aí o Estado, por conta disso, todas essas dificuldades, e eu entendo todas elas, acaba não despejando. Qual que é o problema de não despejar? São dois os problemas. A não pagamento ele é epidêmico. Se meu vizinho, em um projeto de locação social, não está pagando aluguel por meio ano, um ano, e eu estou vendo, e nada acontece com ele, eu fico me achando que eu sou um trouxa e eu vou parar de pagar também. E os índices de inadimplência, eles só vão subindo. Eles, em algum momento, com um trabalho social imenso, se estabilizaram e logo voltaram a subir. Aí é uma diferença que eu tenho com alguns dos meus colegas que dizem, não, é falta de serviço social, tem que ter assistência social. E eu discordo disso. Não tem serviço social que dê conta, que ensine a pessoa a pagar um boleto. A pessoa sabe que ela precisa pagar. A pessoa não paga porque ela está com outras prioridades, e algumas delas muito justas prioridades. Mas uma relação como essa, em que uma das partes não tem nenhum risco, ela é uma relação que vai acabar em grande inadimplência. Mais complicado ainda, não pagar gera direitos. Tem gente no Parque do Gato que não está pagando aluguel há mais de 10 anos. Estas pessoas já têm direito à propriedade. Elas têm direito à concessão especial de uso para fins de moradia. Ou seja, não pagar, inclusive do ponto de vista da propriedade mais chã que o Edésio colocou, vale mais a pena. Por que eu vou pagar aluguel se não pagar vai me gerar mais direitos? E não é, gente, uma defesa neoliberal de que as pessoas têm que pagar e ser extorquidas. Eu estou apontando as dificuldades de você gerir. Tudo bem, então tá, se a ideia é 100% de subsídio, não vamos cobrar nada, aí eu sou a favor. Só não vamos chamar de locação social, então, porque não é. Bom, tem alguns empreendimentos que têm este caso. Tem outros que funcionam sensacionalmente bem. Por exemplo, 2 empreendimentos que nós temos para idosos, índices de inadimplência muito baixos. Então não é que todo o programa de locação social da Prefeitura funciona mal. Alguns empreendimentos funcionam muito bem. Nós temos agora uma gerência de locação social que conseguiu fazer contratos para manutenção de elevador. Então não estou querendo jogar fora todo o nosso programa de locação social, mas os empreendimentos que não são para idosos, eles são aí bastante problemáticos. Tivemos uma discussão essa manhã inteira a respeito das especificidades da locação social.
Tudo isso por quê? Se o Estado falar, chegar à conclusão, ou qualquer outro município chegar à conclusão, estou entendendo. Eu não quero assumir esses riscos de fazer um programa de locação social e que vai resultar em tanta inadimplência. Eu acho que possivelmente proprietários sociais, uma instituição como nós, o FICA, teria condições de fazer um serviço de gestão desses próprios do Estado, que seria menos arriscado, porque nós temos condições de manejar essas questões que têm a ver com inadimplência muito mais facilmente do que o Estado. De novo, gente, não é uma fala de um proprietário perverso que quer acabar com a vida dos inquilinos, explorar, não é nada disso, é simplesmente apontar limites que são reais dos nossos programas de locação social. E não é por acaso que as pessoas vão há 15 anos olhar o programa de locação social de São Paulo e falam, acho melhor não, acho que eu não vou fazer na minha cidade. Ou porque eu não tenho a estrutura administrativa que São Paulo tem, ou porque eu não posso correr os riscos políticos de um programa de locação social que dá errado, que vai, no limite, acabar com a minha carreira de gestor público. Então, eu respeito muito o gestor público que toma decisões que são pragmáticas dessa forma. Eu acho que a gente precisa, nosso Estado precisa começar a trabalhar com programas maiores de locação social. Precisa desconstruir o mito da propriedade privada. Só que, se não existem as condições políticas, a possibilidade de você fazer isso com um parque que é 100% público, talvez o nosso trabalho seja inclusive uma porta de entrada, que vai construindo expertise, e daqui a 20, 30 anos o Estado diz, agora a gente já sabe fazer, vamos fazer um parque 100% público. Além do que, lugares que já equacionaram as questões de moradia de uma maneira melhor que a nossa, todos eles estão trabalhando com esse tipo de proprietário social. Inúmeras fundações na Suíça, tem uma fundação Y na Finlândia, na Holanda tem um conjunto de cooperativas e sociedades, ou seja, os lugares que estão com a situação de moradia um pouco melhor equacionados, porque ninguém equaciona totalmente, eles não fazem isso com um parque 100% público, que aqui seria, sei lá, 70% público. Eles fazem com misturas mesmo de propriedades. De novo, para idosos eu sou totalmente a favor de um parque público, mas para outros públicos eu acho que talvez nós sejamos uma alternativa mais possível num horizonte de tempo menor. Aqui é uma imagem do Palacete dos Artistas, acho que meu tempo acabou, né, Ana? Aqui somos nós, todos os nossos links, o site, o e-mail para quem se interessar, a plataforma de apoio coletivo. Gente, R$10 por mês ajuda a gente a acelerar bastante. O importante não é quanto a pessoa paga por mês, é que ela fica com a gente durante muito tempo, e por sorte, nossas pessoas que estão nos apoiando acreditam no projeto e são fiéis. E a nossa página no Facebook é onde a gente tem as novidades do nosso projeto, que toda semana a gente inventa alguma coisa nova. Muito obrigado, gente.